bem-vindos à nossa quarta videoaula. Nessa videoaula nós vamos estar falando sobre preparo de área e plantio de mudas. Primeiro, antes de eu falar sobre o preparo de área, a gente deve decidir que espécie eu vou plantar, para assim determinar tudo que vai ser feito. A escolha da espécie adequada é um dos principais sucessos, um dos principais fatores para o sucesso das plantações. Na hora de você decidir qual espécie plantar, é bom pensar em algumas coisas, tá? Nesse caso aqui, a gente vai falar sobre o eucalipto, que é uma espécie, finalidade de plantio, para que eu vou plantar, a hora que aquela planta chegar no ponto de colheita, o que eu vou fazer com ela? O meu clima, como é o clima do local onde eu vou fazer o plantio, como é o solo, que tipo de solo eu tenho conhecimentos estruturais sobre a espécie que eu vou plantar? Se eu não tenho, eu vou ter que procurar quem tem. Eu vou ter que procurar um agrônomo, eu vou ter que procurar um técnico em florestas para estar me auxiliando nesse processo. Qual a produtividade daquela cultura que eu estou implantando? Aquilo é rentável ou não? Porque se não for rentável, não adianta fazer o plantio. A espécie que eu selecionei, ela vai ter resultados bons para mim como produtor? Aquela espécie que eu escolhi, ela vai ter disponibilidade de sementes para mim fazer esse plantio? Então, esses são os fatores que eu devo observar antes de eu estar começando, antes de eu querer iniciar um plantio silvicultural. Escolha do local de plantio. Isso é um fator essencial, porque geralmente o produtor planta árvores em solos que não são utilizados para a agricultura. Então, como dá para ver pela foto aqui, ó, solos erodidos, solos que não têm condições nenhuma de ser plantados. Plantios em árvores finalizadas de produção, de ganhar dinheiro, deve ser feito em solos que apresentem condições mínimas para isso, para que ela possa ter um desenvolvimento adequado num período adequado. Agora, se você simplesmente vai recuperar uma área, não. Aí você pode estar plantando nessa área ali, fazer uma calagem, o que for, só para a muda estar desenvolvendo, para cobrir aquela área, para que ela não se desgaste mais do que está. Agora, se eu quero ganhar dinheiro com aquela atividade, se eu quero que seja rentável para mim, o solo tem que ter, no mínimo, condições, como a gente tem na foto aqui. Vê na foto aqui, condições para que as plantas se desenvolvam bem. O solo que eu escolher, ele deve ser arejado, não deve ser um solo compactado demais. Ele deve ter um pH em uma faixa adequada. O que é uma pH em faixa adequada? Um pH maior que 5. Não deve ser um solo muito compactado, ele deve permitir um desenvolvimento bom do sistema radicular, e deve fornecer para a planta nutrientes, assim também como água durante o ciclo da cultura. Eu tenho um problema que geralmente solos de baixadas são mal drenados e compactados. Esse solo deve ser evitado, porque a raiz desse solo vai apresentar uma dificuldade de desenvolver devido à pouca circulação de água e devido à pouca renovação do ar, porque aquele solo ele vai estar constantemente encharcado. Antes de eu fazer o plantio, eu devo fazer uma amostragem daquele solo, para mim saber como estão as condições químicas daquele solo, tanto química quanto física. Com o resultado da análise em mão, eu vou poder avaliar se aquele solo é fértil ou não. E a partir daí eu vou definir o que eu vou fazer naquele solo para mim estar executando o plantio. Os principais passos envolvidos nesse processo são coleta das amostras. Coletas das amostras são feitas geralmente com a sonda, ou com enxadão, ou com a boca de lobo. Vou estar coletando aquela terra ali, vou enviar para o laboratório. O laboratório vai fazer a análise química, vai me mandar aquele resultado. Se eu não tiver conhecimento suficiente, eu tenho que pegar esse resultado dessa análise e levar para um técnico determinar a quantidade de nutrientes que eu vou precisar utilizar, qual adubo eu vou utilizar, e a partir daí eu vou fazer o planejamento da aplicação de corretivos e fertilizantes. Eu preciso ter alguns cuidados para me fazer a coleta do solo, para fazer a amostragem daquele solo. Para depois eu estar fazendo ali a adubação e calagem. Geralmente, eu vou estar dividindo aquela área toda em glebas, em partes, e em cada parte daquela eu vou estar retirando uma análise. Ou seja, igual está aqui na encosta, nessas partes de encosta eu vou tirar uma análise. No alto das encostas é outra análise.
A área que eu já fiz calagem é uma análise, a área que eu não fiz calagem é outra análise. E essas análises, eu tenho que fazer o caminho zigue-zague na área. Ou seja, eu tenho que pegar toda a área, geralmente, dependente do tamanho da área, até no máximo 10 hectares, eu tenho que tirar de 10 a 20 subamostras para depois eu fazer uma amostra composta. Quanto mais subamostras eu tirar, maior vai ser o resultado, vai ser mais fiel à real situação química daquela área, à real fertilidade daquele solo. Se eu retirar só no local uma subamostra, ou uma, duas subamostras, corre o risco de eu tirar porque o solo naquela área ali, eu posso ter tipos de solos diferentes e também de um local para outro eu vou ter uma variação da condição química e física daquele solo. Por isso que eu tenho que tirar um número maior de subamostras para fazer uma amostra composta e por isso eu tenho que caminhar em zigue-zague naquela área. Um tipo de correção do solo é a calagem, ela é uma prática obrigatória quando o solo ele tem uma alta acidez e quando o solo apresenta altas taxas de alumínio. Apesar de essas espécies silviculturais, tanto o eucalipto quanto outros, serem mais resistentes ao alumínio, a cultura necessita de cálcio e magnésio. Então, querendo ou não, eu vou ter que estar realizando a calagem. E essa calagem eu posso estar utilizando no calcário, como o próprio nome já disse, também tem alguns subprodutos que a gente pode utilizar. O agrosilício é um deles. Então, vai depender aí da disponibilidade na sua região, de qual dos dois existe na sua região, questão de preços, essas coisas. O preparo do solo. Para o plantio de espécies florestais, não se exige um preparo muito grande do solo, como aração, gradagem. Mas a recomendação atual é que se faça uma subsolagem com profundidade de 40 a 60 centímetros e que faça coveamento aí nessa linha subsolada. Existem aí alguns implementos que são utilizados para essa subsolagem e inclusive já tem alguns implementos que já fazem a aplicação do adubo fosfatado no fundo da cova. Então eu tenho aqui dois implementos, dois exemplos de subsoladores que já aproveita esse processo subsolar e já faz a aplicação do fosfato. O espaçamento de plantio vai depender do tipo de espécie que você vai utilizar, vai depender para que você vai. Por isso o planejamento, igual eu falei, para que você vai utilizar aquele tipo de madeira, vai depender também se você vai fazer desbaste ou não nessas mudas, vai depender da condição de clima, se o período seco é inferior a 60 dias, você pode utilizar espaçamentos menores, mas em regiões mais secas tem que usar espaçamentos mais abertos. Então eu tenho aqui para eucalipto alguns espaçamentos e o número de plantas que eu vou ter por hectare e a finalidade de plantio. Por exemplo, a lenha, carvão, morão e celulose, eu posso fazer um espaçamento de 3 por 1,5. Vai dar 2.200 plantas por hectare. Agora, no caso aqui, se eu vou utilizar para serraria e para carvão, já tem que ter um espaçamento maior, de 3 por 3. Então, isso aí vai depender de região para região, da finalidade de plantio, que eu vou definir esse espaçamento. O ideal é que essa definição de espaçamento seja feita aí também juntamente com o técnico. Existem também outros espaçamentos que estão sendo utilizados. Nós temos aí sistemas integração lavoura-floresta, que é o caso da primeira aqui, na qual eu utilizo espaçamentos maiores, porque eu vou ter um cultivo na baixa aqui. No caso aqui, na primeira foto, eu tenho linhas de eucalipto plantadas e tenho o cultivo da braquiária para a alimentação do bovino de corte. Então, esse é um sistema silvopastoril. Então, mas eu tenho outros sistemas de integração na qual eu vou ter o cultivo nas entrelinhas de outro tipo de cultura, seja milho. Então, eu vou fazer o plantio das linhas, sei lá, de eucalipto ou de mogno, e nessas entrelinhas eu vou estar fazendo cultivo de, pode ser milho, feijão, braquiária. Então, tudo isso, esses espaçamentos também, aí eu vou ter que utilizar espaçamentos maiores, 10 metros, 30 metros entre uma linha e outra. O plantio pode ser
ser executado com as mudas produzidas em saquinho plástico ou em tubete. Atualmente utilizam muito mudas produzidas por tubete, porque os tubetes são mais fáceis de ser transportados, são mais fáceis de ser produzidos, apesar de ter um custo inicial maior, mas na hora de você fazer o transplantio se torna muito mais fácil e você fazendo mudas em tubete, esse transplantio ele pode ser manual, mas ele também pode ser semi-mecanizado. Eu vou ter um transplantio muito mais rápido. A muda, na hora dela ser, ela deve ser muito bem plantada, ou seja, o colo da muda, que é essa região aqui, ó, entre o substrato e a muda, ele deve ficar sempre no nível do solo. Se eu plantar esse colo da muda muito funda, que é o caso dessa primeira figura aqui, essa muda ela vai morrer, ela vai ter a morte que a gente chama de afogamento de colheita. E eu plantei a muda funda demais e aí ela vai, com o passar do tempo, ela vai definhando até morrer. E também tem o tipo de plantio que a muda ela é plantada com o colete muito acima do solo. Aí com chuvas, irrigações, essa muda, com o passar do tempo, ela pode sofrer dessecação, e vai morrer também. Aqui é uma foto de como a muda deve ser plantada, no meio da cova, com o colete no nível do solo, e o adubo ele deve ser colocado numa coveta lateral de 10 a 15 centímetros da muda. E a cova, no caso aqui para o eucalipto, pessoal, a cova ela tem que ter 30 por 30 por 30, 30 de largura e 30 de profundidade. O plantio ele pode ser sem irrigação, lógico, se esse plantio for feito, para ele ser sem irrigação, ele tem que ser feito no período da chuva, ou também ele pode ser feito com irrigação, no período da seca ou então em alguns estiados que tiver. Existe também o plantio que é feito com gel, que a gente chama de gel hidroretentor. Esse plantio é feito no período da seca e é feito irrigações frequentes. Planta esse gel e a gente poderá dar um tempo maior, um período maior entre uma irrigação e outra. Mas só que essa irrigação ela é necessária. Porque se eu plantar com gel e deixar também, se não chover, esse gel ele também não vai ter um efeito muito bom na muda não. O plantio de irrigado geralmente se faz a aplicação de 2 a 4 litros de água por planta, entre 2 e 4 irrigações, sendo uma logo após o plantio e as outras uma vez por semana até que a muda atinja aí 30 dias. No caso do uso do gel, a gente faz 2 irrigações, sendo uma após 3 dias do plantio e a outra após 10 dias da primeira irrigação. Aqui um exemplo do que acontece numa muda sem gel. Em caso de chuva, essa água ela vai passar diretamente, o excesso de água vai infiltrar no solo e ir embora. Quando eu tenho uma muda com gel hidroretentor, esse gel ele vai estar, na hora que chover, ele vai estar segurando parte dessa água que infiltra no solo. A parte de plantio de mudas e preparo de solo e plantio era isso que a gente tinha para falar. Respondam isso com bastante atenção.